Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é o professor Yuri. Bom, galera, é o seguinte, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a todos vocês pela quantidade de inscritos que a gente está tendo, cada dia aumentando mais. Nós já somos 112 no dia de hoje. Eu estou gravando dia 19 de maio. E também, eu gostaria de agradecer as visualizações e peço que aqueles que estão gostando do trabalho, né, que eu esteja ajudando, por favor, se inscrevam ou compartilhem para os amigos, se inscreverem, porque é muito importante. Eu consigo ajudar cada vez mais pessoas dessa forma, mais alunos ou estudantes. Enfim, nós todos somos estudantes, né? Para sempre. Então, seguindo isso, vamos seguir as nossas aulas de trigonometria, mas lembrando sempre, pessoal, essas aulas são referentes ao nosso segundo semestre, aos meus alunos do IFSUL. Tá? No segundo semestre a gente vai abordar trigonometria, matrizes e sistemas lineares. Tá? Tomem cuidado, as aulas que eu estou postando são referentes ao segundo semestre, mas tem algumas de ensino superior que eu posto também, cálculo, álgebra linear, né? E a gente vai ter agora também uma parte que eu vou dedicar para exercícios do Enem. Então, só tomem cuidado. Quem já está no nosso primeiro semestre vai ter geometria espacial, lembrando que o segundo semestre é isso. Então, se tu já terminou e quer seguir os estudos para manter a rotina e se adiantar um pouco na matéria, eu recomendo que siga estudando aqui. Nós vamos ainda ter aulas de exercício, vai ter tudo como a gente vem seguindo, só que cada vez mais e melhor, tá bom? Muito obrigado, vamos seguir então. Então, pessoal, trigonometria que a gente está estudando, E na trigonometria a gente tem diferentes unidades, Diferentes não, a gente só tem duas unidades que a gente usa para medir, em nossos problemas, que são os graus e os radianos, tá? E, como o nome do título já diz, a gente vai estudar essas duas medidas trigonométricas, que são equivalentes, A gente consegue achar uma equivalência entre elas, mas as medidas dos nossos ângulos, eles podem ser medidos em graus ou em radianos. Agora a gente vai ver o que cada uma delas representa antes da gente propriamente aumentar o nosso estudo sobre trigonometria. Então, olhando aqui, vamos ver primeiro o que são os graus, Graus é a unidade de medida mais utilizada para a gente poder medir ângulos, ou arcos de circunferência. Se tu não lembra o que é um arco, volta lá na nossa aula de trigonometria. Eu vou deixar aqui em cima para vocês, e poderem ir direto. Mas ali eu explico o que é um arco de circunferência. Então, a medida mais usual é em graus. E o símbolo que a gente utiliza, que eu quero agradecer, se eu não me engano, ao Arthur da 2K, que me mandou um e-mail lá me mostrando aonde é no teclado, que eu demorei um tempinho. É esse símbolo de graus, mesmo que a gente usa para temperatura. A gente consegue achar ele, que a gente coloca acima do nosso número. Então, por definição, o grau representa 1/360 da circunferência. O que eu quero dizer com isso? Ele representa 1 grau. 1 grau. E a gente chama de arco unitário. Isso é um arco de circunferência, é uma abertura. Essa abertura é 1 grau. E o que quando a gente tem na circunferência? A gente tem umas sequências de aberturas de 1 grau. E quando a gente completa uma volta inteira, a gente tem 360 graus. Então, o grau é essa medida. O grau unitário é exatamente 1 grau. É uma unidade de um arco de circunferência. Tá bom? E aí, os graus, eles não são somente graus, Nunca é somente na matemática. E aí, nessa hora, é a hora que vocês fazem, Mas tudo bem. O que acontece? Os graus, pessoal, eles ainda têm algumas subclassificações que a gente pode dividir eles, tá? A unidade de graus, a gente também pode dividir em minutos, e a gente simboliza ela com essa apóstrofe simples. E o que eu quero dizer? Que 1 grau equivale a 60 minutos. Mas os minutos aqui, pessoal, não é igual ao minuto do relógio, tá bom? A gente consegue associar o círculo trigonométrico com o relógio, A gente vai ver alguns exercícios, isso na nossa lista de exercícios, quando tiver. Mas não, esse minuto aqui não é o mesmo de minuto de horário. Então, a gente pode dizer que 1 grau equivale a 60 minutos. E o que eu vou explicar para vocês? O que seria esse 60 minutos? O que eu quero dizer?
1 grau, essa abertura que a gente tem de 1 grau, se a gente pegar e der um zoom aqui, ó, a gente vai ter isso aqui. O que eu quero dizer que 1 grau equivale a 60 minutos? Eu consigo dividir dentro deste arco de 1 grau 60 pontinhos. Eu consigo sair daqui e riscar ali 1, 2, 3, 4, 5, até 60 minutos. Eu consigo botar aqui os 60. Mas, além dos 60 minutos, a gente também tem a classificação dos segundos, que são 2 apóstrofes, que quer dizer o quê? Ó? Que 1 segundo equivale... que 1 minuto equivale a 60 segundos. O que eu quero dizer? Se eu tracei um ponto daqui até aqui, tracei um segmento de reta daqui até aqui, eu vou ter 1 minuto. Se eu tracei outro daqui até aqui, 2 minutos. E assim eu faço até 60 minutos. E aí dentro desse primeiro que eu tracei, esse segmento daqui até aqui, que eu tenho 1 minuto, dentro desse 1 minuto pequeno que se formou, eu consigo dividir ele em mais 60 segundos. Que louco, né? Te liga aqui, ó. Eu vim daqui, traço 60 minutos. Então, 1 grau equivale a 60 minutos. Mas cada minuto, se eu traçar um segmento que vai daqui até ali, eu infelizmente não consigo fazer esse risco aqui para mostrar para vocês. Mas, peraí, eu vou tentar, vou fazer esse risco no nosso editor que eu consigo usar a mesa aqui junto. Peraí. Deixa eu só modificar aqui a página. Então, vamos lá. O que eu quis dizer, ó? Quando a gente tem ali o nosso círculo trigonométrico, tá, pessoal? Essa abertura aqui dá do centro até aqui, este ângulo, né, que a gente chamou de ângulo unitário. Então, ele tem aqui, ó, 1 grau. Eu disse para vocês que 1 grau equivale a 60 minutos. Então, a gente está vendo isso aqui, ó, nesse primeiro passo. Deixa eu só dividir aqui. Esses 60 minutos, isso aqui, ó, é 1 grau. O que eu quis dizer com aquilo, ó? Essa abertura aqui, pessoal, eu consigo dividir em 60 partes. Tá bom? Isso dá uns 60 minutos. Mas eu sei também que 1 minuto equivale a 60 segundos. O que eu quis dizer com isso, ó? Quando eu tenho o meu ângulo aqui, meu 1 grau, e aí eu tenho a abertura dele, essas 60 aberturinhas aqui que eu vou fazendo, né? Faço até 60. Dentro de cada uma eu consigo dividir em mais 60. E essas divisões internas são os segundos. Então eu saio de grau, minuto e segundo. Tá bom? Se caso tu não tenha conseguido entender, me escreve que a gente tenta achar outra forma de te explicar isso aqui de novo. Tá bom? Não tem problema. É questão de prática, de exercício, que daí vocês vão conseguir entender melhor. Mas vai ter exercício na lista, referente à conversão para minuto e segundo. Não se preocupem. Mas, se não entendeu, pode me escrever. Então agora, a gente já viu o que são os graus. Vamos ver agora o que são os radianos. Bom, pessoal, os radianos, né? O radiano a gente escreve como sendo rad, tá? E é a razão entre o comprimento de um arco e o seu raio. Ou, mais fácil de a gente traduzir do matematiquês para o português, que um radiano é a medida de um arco cujo comprimento é igual ao seu raio. O que eu quero dizer com isso? Aqui eu tenho o raio unitário que a gente viu no nosso último slide. O que eu consigo ver dele? Ó? Se o tamanho, ó, se a medida de um radiano, eu vou dizer que isso aqui é um radiano quando a medida dessa abertura for exatamente igual a um raio. Tá bom? Quando a medida da abertura é igual a um raio. Eu digo que este ângulo que se forma é um radiano. Vamos fazer o seguinte. Vamos traduzir aqui mais um pouco ainda. Ó. A relação importante que a gente consegue concluir é que assim, ó, uma volta completa na circunferência, a gente viu lá na aula de circunferência, se tu não lembra a volta lá, é igual a 2π vezes o raio. Então, uma volta inteira, a gente tem 2π radianos, porque a gente viu que quando a gente completa uma volta, a gente tem exatamente 360 graus. Então, o que eu quero dizer com isso? Que 2π radianos é exatamente 360 graus. Então, lembrando disso aqui, ó, quando a gente for fazer as contas, a gente não vai precisar usar essa nomenclatura rad, tá? É só para a gente ver que isso aqui está em radianos. Tem umas definições um pouco maiores, mas no nosso momento a gente vai poder se eximir de escrever isso aqui. Então, o que eu quero dizer? Que 2π radianos é igual a
360 graus. Isso aqui que eu quero que tu te recorde daqui para frente, quando a gente for falar de radianos. Então, olha aqui uma coisa. Vamos fazer essa sequência de exercícios aqui, para a gente poder praticar um pouco, tá bom? E aí, vamos ver como se faz. Dá uma pausa aí, copia, toma teu chá, teu café, teu chimarrão, e eu vou te ajudar a resolvê-los. Então, como que a gente resolve, pessoal? Se 2π radianos, vamos escrever aqui para nós nos recordarmos, ó. 2π radianos equivale a 360 graus, tá bom? Vou ensinar aqui um macete para vocês para a gente converter de radianos para graus. Depois a gente vai ter uma aula específica sobre conversão de um para o outro, mas aqui é só meio que um adiantamento disso. Um spoiler, né? Para falar a verdade. Para a gente converter radianos para graus, a gente tem que lembrar que π é o mesmo que 180 graus. Então, o que a gente vai fazer? Ó? Em todos os exemplos onde tem π, a gente substitui por 180. Ó. 2 vezes 180 graus, a gente vai encontrar que isso aqui equivale a 360 graus. Então, 2π radianos equivalem a 2π equivale a 360 graus. Lembra que eu falei que a gente não precisa usar o rádio para fazer esse exercício? É aqui que eu quero chegar, né? É esse ponto. Então, no exercício B, pessoal, π. A gente sabe que π é exatamente os 180 graus que a gente viu aqui. Ó. No exercício C, π sobre 2. π sobre 2 seria equivalente a 180 graus divididos por 2. Isso aqui é igual a 90 graus. Então, o que a gente consegue concluir? Que π sobre 2 é equivalente a 180 graus. Tu pode estar olhando isso aqui pensando, mas isso daí a gente já está trabalhando há um bom tempo. Isso aí eu já estou entendendo. Que bom que tu estás entendendo. Quer dizer que tu conseguiu entender lá atrás, quando a gente tratava disso aqui de forma mais informal. Fico muito feliz de ver que tu já está entendendo. Mas segue aí, não sai, porque eu preciso segurar tuas visualizações. Brincadeira, segue aí, porque a gente vai fazer todos os exercícios e vamos entender juntos isso aqui. Lembra que tudo pode ficar um pouquinho mais complicado, mas a gente vai descomplicar. Então, π sobre 3 equivale a 180 graus divididos por 3. 180 graus divididos por 3 é igual a 60 graus. Então, daqui a gente entende que π sobre 3 é igual a 60 graus. E no exercício E, o que a gente tem? π sobre 4. Então, π dividido por 4 equivale a 180 graus divididos por 4, que é a mesma coisa que 45 graus. Então, o que a gente conclui com isso? Deixa eu arrumar essa minha seta aqui que não ficou legal. Então, a gente conclui que π sobre 4 é a mesma coisa que 45 graus. Então, nisso a gente conseguiu enxergar como é as medidas em radianos e como a gente faz para elas virarem graus, tá bom? Então, se caso tu não tenha entendido alguma coisa da aula de hoje, por favor, coloca aqui nos comentários ou me escreve. É muito importante para mim saber se tu está entendendo ou não. E na próxima aula a gente vai ver como a gente faz essas conversões de forma mais direta de um para o outro. Então, fica bem. Qualquer coisa é só me escrever e tchau!